Deus chamou eu e você para esse tempo glorioso nessa cidade, nesse estado. Eu sei que há 11 anos atrás os apóstolos não imaginavam onde nós chegaríamos com essa palavra, com esse mandato de Deus, né? Alcançar, construir, empoderar. Mas nós chegamos aqui nesse lugar com a palavra da fé e nós não vamos parar. Será que você pode dizer para essa pessoa linda do seu lado, você não vai parar? Agora você vira para o outro lado, talvez a outra pessoa não seja tão linda assim, mas você vai dizer assim, a gente vai avançar, vai dar certo. Aleluia. Dê um aleluia aí, irmão. Aleluia da fé, fala assim, aleluia. Diga assim, glória a Deus. É com voz de ovelha, entendeu? Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Nós estamos no mês do legado. Temos uma temática, né, um tema central para todo esse mês, que é fé para o futuro. E quando nós estamos falando de fé para o futuro e de legado ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de olhar para o nosso passado glorioso. Amém, irmãos? De fato, o apóstolo Paulo, ele quando está conversando com seus irmãos da igreja primitiva, ele fala, olha, deixando para trás as coisas que para trás ficam, nós prossigamos para o alvo. O apóstolo Paulo está dizendo sobre aquelas coisas que te prendiam ao passado, aquelas coisas que giravam em torno da sua carnalidade, da sua naturalidade, do velho homem. Amém, irmão? Mas quando nós fomos batizados no corpo, quando nós fomos batizados no Espírito Santo, quando nós fomos batizados nas águas, algo acontece através do nosso interior para o exterior. Amém, queridos? Aquelas velhas práticas que você tinha, aquela velha criatura, o velho homem, você começa a deixá-lo para o passado. Eu sei que vez ou outra ele tenta ressuscitar. Amém, irmão? Eu sei que de vez em quando ele tenta trazer à sua memória coisas que não te dão esperança. Vez ou outra a sua carne está gritando um pouco mais alto. E eu não quero tocar nesse assunto nessa manhã, porque eu falo muito sobre isso. Mas não é sobre isso que legado fala. Não é sobre essa temática que olhar para o passado, sobre essa ótica está dizendo. Nós estamos olhando para as coisas boas que o Senhor fez no passado. Amém, irmãos? Nós, na Palavra da Fé, falamos muito sobre a era da igreja, esse momento apostólico que nós estamos vivendo, e sobre os mandamentos que giram em torno da nossa missão na terra, como igreja, na nova aliança. Amém, irmão? Mas nós não descredibilizamos o que está escrito no Velho Testamento. Pelo contrário, nós precisamos olhar, como o autor de Hebreus vai dizer, para os heróis da fé, porque isso vai gerar dentro de nós conhecimento. E quando conhecimento é gerado dentro de nós, fé é gerada dentro de nós. Porque a palavra de Deus diz que fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, toda a Bíblia é a palavra de Deus, e ela é inspirada por Deus, e ela nos propele a crescermos em fé. Amém, irmãos? Essa mesma Bíblia diz que dentro de nós, quando nós confessamos Jesus como sendo o Senhor da nossa vida, uma medida de fé é depositada em nós, uma mesma medida de fé. Então, todos nós partimos do mesmo lugar. E não há respaldo bíblico para eu e você orarmos a Deus pedindo que Ele aumente a nossa fé. Eu sei que em momentos de tribulação, de adversidade, momentos de dificuldade, de vento, de deserto, nós temos a prática de orar para Deus nos ajudar a aguentar. E fato que o Espírito Santo ele é o nosso Consolador e ele pode gerar em meio a uma tempestade caótica paz no nosso coração. E essa paz não está ligada a circunstâncias positivas. Ela está ligada a uma confiança que vem de dentro. Mas essa confiança, essa paz não é fé, porque fé é algo que eu exercito. É uma habilidade que foi depositada dentro de cada um de nós, dentro da mesma medida que eu exercito. Por que é assim? Porque a Bíblia diz que quando eu leio, quando eu me exponho à palavra, fé é gerada no meu coração. Jesus, quando vai dizer lá naquele momento da figueira que não estava dando figo, ele vai explicar o porquê ele amaldiçoou e porquê ela secou. Ele vai dizer o seguinte, olha só, tenha fé, qualquer um que disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar do que se diz, será
feito como ele disse. Amém, irmão? E aí ele fala assim, sobre o grão de mostarda. Qualquer um que tiver uma fé como um grão de mostarda. Você está comigo? O que significa isso, simbologicamente falando? Você vai ver muitas passagens bíblicas neotestamentárias falando sobre plantio, sobre semeadura, sobre colheita, sobre agricultura, que era uma realidade do povo hebreu. Amém, querido? O grão de mostarda, especificamente sendo anunciado por Jesus, ou sendo usado como exemplo para falar sobre fé, é porque o grão de mostarda ele é um dos menores grãos que existe. Mas à medida que ele vai crescendo dentro do solo, ele se torna uma das maiores árvores que existem. Amém, irmão? Você está comigo? Pode começar com uma mesma medida, pequenininha, que te faz crer no invisível, que é a existência de um Deus invisível. Mas ela vai crescer ao ponto de fazer você crer em todas as outras coisas que o Senhor tem disposto a você. Amém, irmão? Não se cobre no início se você não acredita tanto, ou da maneira que você vê um irmão na fé agindo. Deus vai acrescentar uma capacidade em você de exercer fé. E à medida que você exerce fé, fé cresce no seu coração. Então você não vai orar mais pedindo para que Deus aumente a sua fé. Você vai começar a orar para que Deus te dê mais profundidade bíblica, por exemplo. Essa semana eu estava conversando com um irmão maravilhoso e eu falo isso sempre aqui. Eu amo os novos na fé, irmãos. Porque há uma pureza nas perguntas, amém? Estava conversando com um irmão e ele falando comigo, pastor, eu estou com um pouco de dificuldade na interpretação bíblica. E eu falei, nossa, que maravilha. Eu vou te ajudar, olha só, você precisa, mandei um áudio para ele no Instagram, você precisa entender o que é a Bíblia, como ela foi escrita, para quem ela foi escrita. Olha, a Bíblia é um compilado de livros que se juntou por inspiração de Deus para formar a história da humanidade. Então, o velho são as alianças antigas. Então, eu fui explicando para ele e ele foi respondendo. Eu falei assim, ó, mas você não pode esquecer do principal para você entender a Bíblia. A Bíblia, ela é um livro espiritual. E a Bíblia fala que aquilo que é carne é discernido na carne. E aquilo que é espírito é discernido no espírito. Então você pode interpretar a Bíblia de forma natural, no sentido escatológico, exegético, no sentido histórico. Amém, irmão? Você tem grandes programas aí, documentários que falam sobre a história da igreja e nem são cristãos. Você pode interpretá-la dessa maneira no sentido histórico. Porque a Bíblia, ela é crível. Cada vez mais a ciência comprova a legitimidade dos textos bíblicos. Amém, queridos? Amém. Só que para você entender a interpretação bíblica, para você entender, conseguir aplicar a Bíblia na sua vida, para você ver as palavras naturais saltando desse livro e entrando no seu coração como um rema, como uma espada de dois gumes, você vai precisar discerni-la de forma espiritual. E não dá para você viver uma vida carnal e esperar que essas palavras espirituais se revelem a você. Você vai precisar entrar num lugar de devoção. Você vai precisar entrar num lugar de entrega. Você vai precisar entrar num lugar de abnegação. Amém, irmão? De deixar o seu eu de lado para que o eu de Jesus, através da palavra, entre no seu coração. Você está comigo? E à medida que nós, como comunidade na fé, experimentemos essa interação bíblica, essa sinergia entre a nossa vida e a vida de Jesus através da Bíblia, nós vamos começar a sermos propelidos para o lugar onde Deus sonhou que nós estivéssemos. Nós temos uma missão aqui. Amém, queridos? E essa missão não é agradar você. Alô? Essa missão é te conectar com o seu propósito divino. E aí, na conexão com o propósito divino, às vezes dói. Alô? Você está comigo? Às vezes, irmãos, quando Deus está podando as arestas da sua vida, é desconfortável, não é? Sim ou não? Mas isso é para um fim proveitoso. Deus, Ele quer te levar no lugar onde você está, para o lugar onde Ele sonhou. Eu não sei você, irmão, mas eu prefiro o lugar que Deus sonhou para mim. Eu tenho uma compreensão bíblica sobre tudo que eu aprendi até aqui.
Quando nós fizemos o curso de teologia, nós tivemos ali uma amplitude, né? Sua mente abre para o conceito teológico, para a história da igreja, para as doutrinas básicas. Só que essas coisas não podem ser maiores do que a revelação bíblica dentro de nós. Amém, irmão? A palavra de Deus diz, João vai dizer que no princípio Jesus era conhecido como Logos, como a palavra revelada. Ele era o Logos e ele se encarnou para nos alcançar. Essa palavra, irmãos, ela tem o poder em Jesus de se tornar vida na sua vida. Jesus, ele não quer ser vivo, sentado à direita do Pai, longe de você. Ele faz isso para te levar para lá. Alô? Pensa comigo, irmão. Deus não tinha nada, problema nenhum no céu, na eternidade. E aí ele cria um plano para expor para fora o amor que ele tinha por dentro. Esse plano é você. Ele preenche a terra que estava sem forma e vazia, dando para nós uma alusão de que existia uma primeira criação que estava deturpada. E a Bíblia não vai tratar especificamente sobre essa primeira criação. Por isso nós não nos atentamos a ela. Nós apenas percebemos pelo estudo bíblico que o cenário estava caótico, sem forma e vazia. E Deus decide derramar sobre a terra um espelho do que estava acontecendo no céu. Porque há relatos bíblicos de que no céu há provisão. Ruas de ouro, rios de cristal. Não há problema lá. A Bíblia fala que quando chegarmos lá, não haverão mais lágrimas, nem ranger de dentes. Porque lá é um ambiente de alegria. Então ele olha para a terra que estava sem forma e vazia e diz, olha, eu vou jogar nessa terra a natureza que está habitando aqui no céu. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E ele não só cria o ambiente que estava sendo, que era o ambiente celestial, um ambiente de provisão, de sustento, de fartura, de abundância, de alegria, onde tudo funciona, tudo coopera, desde a menor, os cientistas me ajudem aqui, biólogos, desde a menor ameba, sei lá, o que é o menor ser que tem? Vai, Cadu, você que é cientista. Desde o menor ser que existe até o maior dos animais, estão conectados, irmãos. Hakuna Matata. Você viu, eu sei. Foi o primeiro filme que eu vi no cinema, em 1994. O Rei Leão. Eu tinha só 4 anos, tá, gente? Para de palhaçada. Amém, irmão? Há uma conexão entre os seres que não poderia não ser Deus, irmão. Não poderia não existir um Criador para isso. A ciência não é capaz de explicar a perfeição bíblica na criação do mundo. Então, há esse ambiente gerado que replica o ambiente do céu, de provisão, de sustento, de funcionalidade, de coisas cooperando entre si, favor e graça. Amém, irmãos? E aí ele pega e vai replicar mais uma coisa na terra que existe no céu. Ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Eu não estou dizendo, irmãozão, que você que gosta de palavra coach, que você é Deus na terra. Amém? Você foi feito filho. Você foi feito para espelhar, não ser igual no sentido de se tornar a mesma coisa. Você é semelhante. Diferente quando Jesus vai ser assento aos céus e diz, olha, não fiquem tranquilos. Eu vou enviar, quando eu subir, é necessário que eu vá, porque o que vai vir depois de mim é melhor. Porque ele não tem a limitação da carne que eu assumi para poder resgatar vocês. Ele é o Espírito e vai morar dentro de vocês. Então eu vou enviar outro igual a mim. Não é semelhante a mim. E esse igual a mim no original é outro do mesmo tipo. Amém, irmão? Você é Espírito, porque Deus é Espírito. Você tem uma alma, você habita num corpo.
Mas Deus não tem essas limitações. Então você é semelhante. Então ele assemelha a criação, que é também conhecida como a coroa da criação, a humanidade, é posta na terra para governar, porque Deus é governo também. Para sujeitar, porque Deus sujeita todas as coisas debaixo da palavra do seu poder. Amém, irmão? Para arar a terra, para tocar. Adão não foi feito para ficar na rede no Éden. Adão foi enviado para trabalhar, porque Deus está trabalhando. Ele não cria a humanidade, a terra e as coisas que nele há com um pó de pirlim-pim-pim. Não, ele bota a mão na massa. Ele disse, haja luz, haja mato, houve mato, haja leão, houve leão. E Deus disse que era bom. E aí, arregaçou a manga e fez você do barro. Mão na massa, irmão. Hands on. É isso? Porque ninguém reagiu. Os americanos geralmente me corrigem nessa hora. Amém, irmão? E há uma conexão geracional quando nós entendemos a criação do Éden com o que nós estamos vivendo hoje. Há uma conexão geracional quando nós entendemos o exílio, o êxodo do povo de Deus do Egito para o que nós vemos, por exemplo, acontecendo em Atos. Há uma conexão entre o Velho Testamento, as obras que foram feitas por grandes homens e mulheres de Deus no Velho Testamento, com as obras que nós estamos fazendo hoje, 2025 anos depois da vinda de Jesus. Sempre há uma conexão geracional. A fé que nós falamos no início tem esse poder de conectar aquilo que Deus fez com aquilo que Ele continua fazendo e com aquilo que Ele vai fazer. Você entende isso, irmão? Há uma linha que conecta o êxodo do Egito, o êxodo no deserto, até a terra prometida. Há uma linha que conecta com o que estava acontecendo na igreja primitiva em Atos. E essa linha se chama graça. A graça, a fé, nos conecta de forma geracional a olharmos para o passado, não de forma saudosista, autocomiserativa, mas de forma a lembrarmos das coisas boas que Deus já fez, para nós continuarmos sendo propelidos por Deus a aperfeiçoar a nossa fé, a aumentar a nossa crença, para continuar fazendo, porque nós olhamos para o passado e falamos assim, ele fez, ele vai fazer. Ele fez, ele vai fazer de novo. Ele fez lá atrás, ele vai fazer agora. Irmão, eu não sei qual é o momento que você está vivendo na sua vida. Talvez seja um momento de grande desafio, mas você pode olhar para o passado e dizer, se ele fez lá atrás, ele vai fazer agora de novo. Talvez você já tenha sido curado e hoje você sente dor. Você vai falar, opa, eu já sou experimentado nisso. O que ele fez lá atrás, ele pode fazer por mim agora. Sim ou não? Você vai ver nos memoriais que Deus vai erguendo através da instrução do líder Moisés no deserto. Toda vez que Deus vai fazer uma grande coisa, Ele diz a Moisés, Ele diz a Josué, Ele diz a Davi, Ele diz a todos os homens de fé do Antigo Testamento, olha, a partir de hoje, esse lugar é chamado tal. A partir de hoje, você vai fazer esse rito aqui, uma festa, comemorando o que eu acabei de fazer. Olha, agora que a gente está atravessando esse rio, pega uma pedra, coloca lá, porque todo mundo que olhar vai ver que eu fiz. Para que, Deus? Que você quer que o povo olhe para ver que você fez? Que você fez? Porque quando eles olharem e verem que eu fiz, eles vão pensar, ele pode fazer. Amém ou é de mim? Eu sei, irmãos, que naturalmente, eu e você somos impelidos pela nossa carne, pela alma, pela nossa psique, pelo nosso raciocínio natural, ideológico, a pensarmos só com o que nós estamos vendo naturalmente. Mas eu oro em nome de Jesus, irmão, para que seus olhos espirituais sejam abertos nessa manhã e que você consiga trazer à memória aquilo que te traz esperança. Amém, querida? Glória a Deus. Está aí, amor. Eu prometi que ia acabar, ó. Aleluia. Diga assim, irmão, os que receberam. Agora com voz de pentecostal. Os que receberam. Obrigado. Abundância da graça. E o dom da justiça. Reinarão em vida. Você recebeu, irmão? Abundância da graça.
o dom da justiça. Então é para você estar reinando, irmão. Reinar em vida, irmãos, não fala sobre uma estação favorável. Reinar em vida não significa que está tudo funcionando. Se você pegar na história, irmãos, a história de grandes reis, você vai ver que nem sempre os cenários foram favoráveis. Há desafio no reinado, irmão. Há desafios no governo que não existem no serviço. Eu sei que muita gente, e mais uma vez eu vou usar de forma redundante essa palavra, é impelida pela carne a achar que trabalha mais que o patrão. Eu sei que tem muito voluntário que pensa que trabalha mais que o líder. Eu sei que tem muito líder que trabalha mais que o pastor. Eu sei que tem muito LTP que trabalha mais que o pastor ordenado. Assim como tem muito pastor que acha que trabalha mais que o apóstolo. Mas não é sobre trabalho braçal. É sobre níveis de responsabilidade. Se você, na estação que você está, não enxergar a sua liderança tendo mais responsabilidade que você, a soberba tomou o seu coração. E aí, quando a vaidade, a soberba, a prepotência, a arrogância tomam o seu coração, você é incapacitado pela carne de enxergar um palmo à sua frente. E aí você, nesse momento, para de olhar para si e começa a olhar para o outro. E esquece que você está tão cagadinho, com todo respeito, contra o irmão que está do seu lado. Amém, irmão? Você está pronto, irmão, para Deus podar a sua vida? Eu e você precisamos olhar em fé sob a ótica do que aconteceu, para a ótica do que acontecerá, para a visão da fé do que será feito. Porque uma vez Deus fez, e Ele faz, e Ele continuará fazendo. Você crê nisso, querido? Diga assim: eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Você não pode esquecer dessas coisas, meu irmão, porque senão você vai ser convencido pelo diabo de que deserto é algo que Deus criou. Alô? Deus não prendeu o povo dele no Egito. Só que o povo estava preso. E o caminho do Egito para Canaã era o deserto. Alô? E era um caminho de pouquíssimos dias. Deus não fez o povo andar no deserto em círculos. A carne do povo fez com que eles andassem em círculos. A desobediência do líder, nesse caso, fez o povo andar no Egito. Deus falou: vai lá espiar a terra. Deus não falou para eles olharem sob a ótica de como eles eram vistos. Era para eles chegarem lá e olharem e falar assim: ó, realmente, tudo que Deus disse é real. Quando Deus te deu um projeto para você iniciar na sua vida, irmão, quando Deus disse que você viveria o ministério, Ele não disse para você ver as dificuldades do ministério. Ele não disse: olha, espia lá. O que é espiar o ministério? Entra lá na liderança. Está na hora de você ser diácono do Senhor. Não é para você chegar lá e olhar as dificuldades, irmão. É para você chegar lá e dizer: é isso mesmo que eu vou fazer. É para você se aproximar do seu pastor, da sua equipe pastoral, dos seus apóstolos, e dizer: rapaz, eu acho que eu dou conta, hein? O bagulho é doido, mas eu estou disponível. Não é para você chegar lá e falar assim: eu faria melhor. Porque você vai precisar olhar nesse momento para o passado e ver como Deus te aperfeiçoou quando você não era nada. Eu vou indo embora aqui, ó, tá vendo? É maravilhoso o que eu tenho aqui. 5 minutos, 5.
Atos, no capítulo 14, versículo 27. Eu tenho 3 pontos só, rapidinho, gente. Vai dar certo. 1 minuto cada um, pô. Atos, no capítulo 14, versículo 27. Diz assim: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Você está comigo? Eles estavam reunidos ali, os líderes da igreja primitiva naquele momento, e começaram a dizer para aqueles que estavam pregando para os judeus: olha o que Deus tem feito aqui no nosso meio. Deus tem aberto a porta, nós estamos alcançando o mundo. Aquilo que Jesus falou era real, não era só para o nosso povo, é para todo mundo. E as portas estão sendo abertas pelo próprio Deus. Não é a nossa eloquência que está abrindo a porta. Não é o quanto eu sei, não é a minha teologia que está abrindo a porta. Eu chego lá para pregar e a porta está aberta. Quando eu boto a mão, não sou eu que curo. Quando eu boto a mão, às vezes o cara já está até curado. Amém, irmão? Amém. O mesmo Deus que libertou Israel é o mesmo Deus que levanta a igreja. O mesmo Deus que abriu o mar é o mesmo Deus que está abrindo as portas dos gentios. Você percebe que há uma conexão geracional nisso, irmão? Onde o que Deus fazia no passado era uma sombra do que Ele faria hoje na minha e na sua vida. Toda vez que eu e você lemos um relato do Antigo Testamento, você pode trazer de forma autêntica e real, e é seu direito pegar e aplicar, trazer uma aplicabilidade para a sua vida, não de forma literal. Amém, irmão? Talvez. Às vezes sim. Mas não de forma literal. Por exemplo, Deus disse que você vai mudar de casa para uma casa melhor. E você não vê condições naturais. Mas Deus disse que você vai. Há uma inspiração por dentro. Você não necessariamente precisa escolher o prédio e rodeá-lo por 7 dias. Até porque se você fizer isso de forma literal, o muro do prédio vai cair. E aí você vai ter que chamar os engenheiros aqui da casa para te ajudar. Se você já não tinha dinheiro antes para o milagre. Mas você pode pegar os princípios daquilo. Qual o primeiro princípio que eu pego nesse momento? 7 dias quieto, sem falar com ninguém. Porque o que Deus falou com você, Ele não falou com o outro. A sua medida de fé, no momento que você está vivendo agora, não necessariamente é a medida de fé do seu coleguinha de ministério. E aí você abre o seu bocão, e da mesma forma que fé entra pelo ouvir a palavra de Deus, da mesma forma que fé entra pelo ouvir a palavra de Deus, incredulidade entra em ouvir quem não tem fé. Fé gera fé, incredulidade gera incredulidade. Você pode estar plenamente convicto. Se você conversar com uma pessoa plenamente não convicta, você vai balançar na sua fé. E aí 7 dias quietinho é uma boa iniciativa. Amém? Tocando trombeta, louvando ao Senhor. Quando o grande dia chegar, louve ao Senhor. Agradeça a Ele, porque foi Ele que fez. Não se esqueça de que Ele que fez. Princípios que você pode aplicar. Amém, irmão? Amém. Com isso, eu tenho 3 pontos. Diga assim, se Ele fez, Ele fará. Diga assim comigo, se Ele começou, Ele vai completar. Dê um glória a Deus aí bem alto. Primeiro ponto, anota aí. Deus liberta para um propósito. Êxodo, no capítulo 3, versículo de 7 a 8, diz assim:
Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, ou dos seus governantes. Existia um clamor no Egito de dor na escravidão. Havia um governo natural que estava oprimindo o povo de Deus. E o povo estava clamando a Deus que os libertasse. E Deus disse: certamente eu vi a aflição do meu povo. Deus está vendo, irmão. Deus está olhando a sua aflição. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Agora leia comigo, Atos, capítulo de número 2, verso de número 41. Eu quero fazer uma conexão com você. Mas lembre-se, Deus liberta para um propósito. Deus não vai te libertar para você ficar de bobeiras, não, irmão. Você está clamando a libertação da sua vida, da carnalidade, do prejuízo, do velho homem, das suas escolhas erradas. Talvez você esteja aqui nessa manhã e tenha escolhido errado até aqui, mesmo vivendo em novidade de vida. E você está colhendo o fruto das suas escolhas erradas. E talvez a misericórdia do Senhor pode te alcançar. E você está clamando no seu coração para que ela te alcance. Deus vai te alcançar, mas Deus não vai te alcançar para você ficar de borracha, não, irmão. Amém, irmão? O provérbio vai dizer: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Deus te chamou para uma obra. Deus te chamou para você arregaçar a manga. Deus te chamou para você fazer algo. Deus te tocou com essa palavra para que Ele possa tocar outras pessoas com essa palavra também. Amém, queridos? Atos, no capítulo 2, verso 41, diz assim: então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam uns produtos uns para os outros, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém, irmão? Amém. Deus não apenas tira o povo do Egito, irmão. Ele leva esse povo para a terra da promessa. Liberdade sem propósito, meu querido, preste atenção nisso, é confusão. Você está aqui? Deus nos liberta, irmãos, para nos enviar para uma missão. Não há a possibilidade de Deus libertar-nos do pecado, da justiça e do juízo, que é o que está acontecendo em Atos. Ele acrescentar pessoas, ele trazer pessoas para a mesma liberdade, singeleza de coração, dividindo bens uns entre os outros, crescendo, sem que houvesse uma missão em operação. Não é o fato de ser livre por ser livre, era ser livre para viver o ID do Senhor. Para que nós possamos alcançar, construir, empoderar essa missão divina com a mensagem transformadora de Jesus, há uma necessidade de nós entendermos a mensagem. Não é uma mensagem que nos coloca no sofá. Não é uma mensagem que nos coloca na rede. Não é uma mensagem que nos coloca no carro do ano, para sentir o vento no meu rosto. Não é uma mensagem que te alcança para te enriquecer, para você passar o final de semana em Olambra, vendo girassol. Vou te levar. A gente fala sempre de Olambra. Não é, irmão, para você pegar, fazer amizade com o pastor Patrick e alugar uma lancha no Guarujá. Eu não quero ter a lancha, eu quero ser amigo do quem tem lancha. Porque, mano,
Né? Deus não é um Deus que te dá propriedade. Deus te dá acesso. Jesus não tinha nada no seu nome no cartório, irmão. Mas também não era pobre. Ele nasceu na manjedoura. Não tinha onde dormir, irmãozão. Olha o contexto bíblico. Uma festa acontecendo em Belém. Não tinha vaga. Leia a sua Bíblia, queridão. Não fica só com a manjedoura. Lá está escrito que não tinha vaga no hotel. Ninguém vai no hotel pedir vaga sem dinheiro, irmão. Vai nascer, não tem hotel, vai nascer. Ali, manjedoura. Mas Deus se fez pobre. Alô? Ele era Deus, queridão. O fato dele se tornar homem é pobreza. Não no sentido financeiro. É no sentido da glória. Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Porque ser Deus é melhor que ser homem. Mas ele, sabendo disso, não se importou com isso. Porque era a única forma dele alcançar. Eu preciso ir lá resolver a problemática. Então eu vou me fazer ser pobre. O que é ser pobre? Sair da glória de ser Deus e me tornar homem. Alô? Deus te salva para te usar, meu irmão. Diga assim comigo, o Egito é o passado. O destino é Canaã. Aí não aguento mais comer pãozinho no deserto. Queria comer cebola de novo. Diga assim comigo, Deus me libertou para algo maior. Segundo ponto. Deus abre caminhos onde não existem. Êxodo, no capítulo 14, diz o seguinte: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor, não foi Moisés, o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Presta atenção, irmão. Leia a sua Bíblia. Eu sei que o desenho diz que ele tocou ali, e aí os paredão, né, de água. Mas diz que durante toda a noite a palavra de Deus estava operando e soprando o vento e abrindo o mar enquanto eles dormiam. Presta atenção, irmão. Egípcio atrás. Vou pegar! Faraó se arrependeu. Pega eles de volta. Coluna de fogo no meio. Irmão, eles não estavam atemorizados. O povo estava, presta atenção na teologia bíblica. Que às vezes o povo está gritando, mas o líder está aqui, ó. Calma, vai dar certo. Pastor, as cadeiras ficando vazias, pastor. Calma. Calma, irmão. Não faltou. Não vai faltar. Se tinham 300 pessoas, nós enviamos para uma plantação. Isso é maravilhoso, irmão. 60 pessoas foram para lá. Isso é maravilhoso. Significa que quem ficou tem que enriquecer. E tem gente ficando rica aqui, gente. Eu estou conversando com uma galera aí que está ficando rico. Sentei com há um tempo atrás aí, que estava sem nada, irmão. Esses dias. Sem nada. Aí eu fui pagar meu café no Starbucks, o cara falou assim, deixa que eu pago. Eu falei, glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Êxodo 14, 21 diz assim, então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Já falei isso. E o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite.
e o mar tornou-se em terra seca, e as águas foram partidas. 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas foram-lhes como um muro à direita e à esquerda. Olha o muro aí que você crê, irmão. Amém, querido? Egito chegando gritando, o fogo guardando, o povo dormindo e o mar abrindo. Porque a palavra de Deus diz que aos seus Deus dá até enquanto dormem. Deus falou que vai viver, irmão, vai viver, irmão. Deus falou que você vai atravessar, querido. O que vai determinar o quão gloriosa é a sua vida, ou se você está reinando em vida ou não, é o quanto você acredita em Deus ou o quanto você acredita na sua carne. Porque você pode ficar desesperado em meio à tempestade, você vai chegar lá de qualquer jeito, você só vai passar desespero. Ou você pode fazer igual Jesus e dormir. Por que vocês estão me acordando? Eu não falei que a gente ia. Alô? Atos, no capítulo 16, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. 26. De repente, diga assim, de repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Você não entendeu isso? Mar fechado, meu irmão, Deus abre. Cadeia trancando, Deus abre. Se Deus fez no Egito, se Deus fez com Paulo e Silas na prisão, Ele vai fazer com você também. Você não pode crer de forma parcial, só naquilo que é confortável para a sua fé pequena, irmão. Você precisa exercer fé para que você veja fé operando, para que a sua fé aumente e ela passe a contagiar os outros. Porque, irmãos, os outros presos estavam ouvindo ele, significa que eles estavam calados, porque só ouve quem está quieto. Ou seja, eles estavam desestruturados, presos na prisão. Paulo e Silas estavam na mesma prisão, no mesmo lugar, no mesmo cenário, mas com uma promessa: vocês não vão ficar presos. Talvez a pessoa que esteja do seu lado, irmão, esteja num cenário, eu não digo só aqui, mas no seu lado no trabalho, onde ela não tem mais promessa nenhuma, onde ela não tem palavra nenhuma, onde ela não tem perspectiva nenhuma, mas você tem. E aí você lá naquele cenário caótico vai começar a dizer... Canta uma música aí de liberdade. Cadeias quebradas. Qual é a música que Paulo Silas devia estar cantando ali? Um salmo davínico. Né? Começaram a cantar ali, irmão. Quem te viu passar na provinha e não te ajudou. E aí, Silas, quando a bênção vai se arrepender. Amém, irmão? Onde o homem diz não dá, irmão, Deus diz agora vai. Toda vez que existir uma possibilidade, uma impossibilidade humana, é a maior possibilidade do milagre de Deus se manifestar. Irmãos, toda vez que o mar estiver diante de você, eu não quero ser piegas com a minha afirmação, mas eu preciso dizer para você que talvez tenha esquecido disso. Toda vez que o mar estiver diante de você, é o cenário mais favorável possível para que Deus possa colocar a sua mão e dizer, é comigo. Porque se Deus fez, Ele vai fazer de novo. Ah, eu não tenho dinheiro, pastorzão. Se Deus deixou você tocar. Não é sobre circunstância, irmãos. Às vezes o cenário é realmente você não ter recursos. Não porque Deus quer, mas porque nós estamos num mundo caído. Há uma pressão, há uma economia. As suas decisões não gerenciam totalmente a sua vida. Nós vivemos em comunidade. É uma comunidade colaborativa. Há uma economia, há um dinheiro circulante, há um tesouro direto, há gerentes de banco. Eu lembrei do Shrek. Culpa sua. Quem viu, viu. Amém, irmão? Há circunstâncias, mas você tem dentro de você
uma fé inabalável, capaz de fazer você falar e acontecer, porque você está crendo no seu coração. E aí o testemunho é manifesto, porque as pessoas que estão ao seu lado, que não estão crendo, mas que vivem na mesma sociedade, usufruem da mesma economia, passam a enxergar que algo está dentro de você, operando, que é maior do que existe nela. Por isso que os relatos bíblicos dizem que reis, pessoas, nações, povos, olhavam para o povo de Deus e diziam assim, esse é o Deus verdadeiro. Não há outra explicação, irmãos, senão o fato da manifestação de Deus trazendo milagre na sua vida, nos momentos mais adversos da sua vida. Ai, pastor, mas eu estou um tempão na prova. Está doendo, como meus amigos paulistanos dizem, está doendo a uma cota. Talvez, irmão, você estivesse olhando para o lugar errado. E Deus está pegando a sua visão natural e trazendo ela para a visão espiritual que Ele tem guardado para você. Talvez a sua ótica esteja olhando para um lugar errado. Talvez você esteja mais convicto daquilo que não está acontecendo do que daquilo que pode acontecer. Talvez você está olhando, irmãos, mais apegado ao que você faz naturalmente, a como você age, ao que as pessoas estão te dizendo, a quanto dinheiro tem na sua conta, mais apegado a esse mundo caído do que a um mundo celestial que deseja replicar na sua vida as verdades do céu. Porque a palavra de Deus diz... Hoje tá ruim o negócio aqui. A palavra de Deus vai dizer que aquilo que você ligar na terra... Alô? Não está dizendo de forma circunstancial, irmão. Está dizendo que tudo aquilo que você decidir ligar na terra, em fé, sob a ótica do que você tem direito em Jesus, será ligado no céu. Há uma promessa de Deus para a sua vida, sim ou não, irmão? Quando a terra ouve, irmãos, o som da fé, ou melhor, quando o céu ouve, irmãos, vindo da terra, o som da fé, eu não sei qual é a tua impossibilidade, meu querido. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Porque Deus revela, às vezes, de forma parcial. Até um ponto. Para que nós possamos ajudar uns aos outros. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Os dons do Espírito são para nós ajudarmos uns aos outros. Mas é uma parcialidade. É uma pequena medida daquilo que você está vivendo. Só você sabe o tamanho da sua dor. Só você sabe a guerra que está acontecendo na sua alma. Culpa sua, culpa não sua. Pressão, o diabo, anjo, eu não sei. Mas só você sabe a dimensão do que está doendo aí. Ou melhor, só você e Deus. Vou repetir isso, querido. Quando o céu ouve o som da fé, eu tenho clamado, irmãos. Eu e minha esposa estamos incessantemente orando por essa casa, por essa igreja, por essas pessoas, de forma totalmente comprometida com a sua dor. Esses dias eu levei um irmão daqui da igreja para o hospital para ser internado, e as coisas, irmãos, estavam sendo desfavoráveis a ele. O mundo está nos pressionando a todo momento, querido, para esmagar a nossa fé. Ao mesmo passo que Deus quer que você tenha a sua fé aumentada, o diabo quer que você tenha a sua fé destruída, porque a Bíblia vai dizer que ele quer roubar a semente em vós implantada. Que semente é essa? É a semente da palavra.
Quando nós temos uma convicção no que diz o texto bíblico, fé é gerada no meu e no seu coração, que te torna inabalável, imparável, irmão. E o diabo sabe disso, ele quer roubar essa semente. Ele quer dizer, não é bem assim. Foi assim que Deus falou, ele disse para Eva. Essa foi a instrução? Não, pensa direito. Esse negócio de palavra da fé é balela. É historinha, é confissão positiva. Na Bíblia não tem isso não. E aí, em vez de conferir na Bíblia se tem ou não, talvez não seja. Porque o pastor disse que eu tenho direito à cura e está doendo. Mas esse mesmo irmão, que não estava conseguindo médico para operar, sentindo dor, leito, não estava conseguindo. Esse mesmo irmão que quando a cirurgia foi marcada, e ele estava prestes a subir para tirar um cálculo renal, dor, irmão, pensa, eu estou acompanhando ele de perto. Esse mesmo irmão recebeu uma notícia, não vai dar para operar. Erraram o seu prontuário, vai ter que voltar todo o processo. Vai sair da internação, vai ter que ir no médico de novo, marcar doendo, irmão. Esse mesmo irmão me mandou um áudio, eu mandei um áudio para ele orando. 3 minutos, irmão. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com você, irmão. Que Deus toque a mão desses médicos. Que benção, a cirurgia chegou. Não foi de forma... Deus pode operar a cura sumindo esse caroço, assim como Ele pode operar a cura na mão desses médicos. Vai dar certo, meu irmão. Orando com ele me manda a notícia, pastor, não vou operar mais. O diabo está querendo me parar. No dia seguinte, e aí, irmão, como é que tá? Já voltei para casa, pastor. Mas deixa eu te falar, vai dar certo. Eu falei, uau! Eu me lembro de Jesus conversando com o centurião nesse momento, assim que ele me mandou o áudio. Jesus falou, vamos lá, você crê? Não é nem judeu, cara, nem judeu, o cara é centurião romano. Vambora, vamos lá. Não. O senhor não precisa nem ir lá. Eu sou um homem de autoridade. Eu sei que o senhor é um homem de autoridade. Eu digo pro meu servo, vai, e ele vai. Se o Senhor disser aqui, eu creio que o meu servo será curado lá. Ah, irmão, está na hora de você aumentar o nível da sua fé. E não é, Deus aumenta a minha fé. Não, Pai, eu estou tendo a minha fé acrescentada nessa manhã. Eu decido crer, não na circunstância. Eu decido crer no que a palavra de Deus diz. Leia a sua Bíblia, meu irmão. Para de ser preguiçoso, querido. Para de se deixar levar por vento de qualquer doutrina. Eu não estou aqui levantando, a gente fala muito sobre a palavra da fé, mas nós não estamos endeusando nem o homem, nem uma doutrina, nem uma literatura bíblica ou uma interpretação teológica. Não estou endeusando isso. Eu estou dizendo que quando eu leio Bíblia fala o tempo todo sobre fé. E se Bíblia fala sobre fé, eu preciso falar fé. Porque o Espírito da fé diz, eu criei, por isso falei. Irmão, está na Bíblia, não é confissão positiva, irmão. Qualquer um que disser ao monte, erga-te, disser, haja luz, houve luz, disser. O diabo está querendo roubar a palavra em voz implantada. A mesma palavra que é capaz de mudar a sua vida. E se ele consegue isso, você fica inoperante. Você é um carro sem gasolina, irmão. Você entende isso, querido? A sua vida passa a ser mais difícil quando você quer viver com outro combustível que não é o combustível da fé. Você pode botar lá metanol. Tá amarrado, né? Mas teu carro vai ficar igual o carro do pastor Lisboa. Ora vai, ora não vai, morre. Não consegue subir ladeira. Precisa empurrar, precisa sair do carro. Não é o carro dele, nem isso não. É que essa semana engasgou um pouquinho, né? O carro dele é top, da equipe pastoral que tem o melhor carro. Casou bem? Ah não, Cadu é melhor. Casou bem também.
Amém, irmão? Deus não te libertou para você viver dependente de pessoas, para você viver dependente da sua emoção, para você viver dependente de uma palavra todo domingo. Como o pastor Lisboa postou essa semana, um alimento frio, uma vez por semana. Deus te chamou para você ler a sua Bíblia todo dia, renovar a sua mente todo dia, se expor à palavra todo dia, ser confrontado pela palavra todo dia. Irmão, se você estiver só lendo a sua Bíblia ao domingo, irmão, para de vir aqui. Alô? Tira um período sabático, irmão. Vai ver fantástico. Deus está levantando um quartel general nesse lugar. De pessoas que são comprometidas com a obra da fé. Não são comprometidas com um casal de norte-americanos. São comprometidas com o Deus do casal. Eu olho o testemunho e eu choro, irmãos. Porque a primeira coisa que eu penso é, ele fez e vai fazer. Deus não tem filho preferido, irmão, mas tem filho que prefere Deus. Deus, vou falar de novo, irmão. Deus não tem filho preferido. Não tem. Não faz acepção de pessoas. Mas tem filho que prefere escolher Deus do que escolher o mundo. Eu tenho 2 filhos, irmão. Os 2 são maravilhosos, eu amo do mesmo jeito. Ora, um quer me dar atenção. Quer me abraçar, quer me cheirar, quer dançar, quer brincar. E o outro tá lá. Jogando videogame. Eu amo menos? Não, irmão. Mas eu estou envolvido com quem está aqui. Ora, a outra vai lá brincar de casinha. E o outro está aqui me chamegando. Papai, você é lindão. Eu fico chamando a Karen de gostosa em casa, né? Todo respeito, irmão. Carioca é meio esquisito. E aí tu, Bernardo, fala assim, mamãe, essa comida tá gostosa igual você. Que é o que ele ouve, irmão. O filho ouve o que o pai fala quando está perto. Se você não está perto de Deus, você vai repetir qualquer coisa, menos o que Deus fala. Está na hora da Igreja United de Bela Vista chegar perto de Deus, irmão. Meu sonho, querida, no momento de devoção aqui do início, a gente já chegar dançando. Eu não estava na abertura, mas eu estava conversando com o pastor Patrick lá em cima sobre a percepção bíblica do velho e do novo, essa linha que liga os dois. A gente aprendeu por muitos anos chamar o ministério de louvor de levita. Errado, não está errado isso. É um ensino errado. Eles são ministérios de louvor. Levita era aquele que era nascido da tribo de Levi. A interpretação bíblica diz que eles eram os sacerdotes daquela aliança, responsáveis pela adoração. E é por isso a confusão. Porque o ministério de louvor não é responsável pela adoração. Alô? Vou tirar o peso aqui de vocês agora. Estou tentando. Todo domingo você vê que eu toco. Não é. Não é. A Bíblia fala que Jesus agora, sentado à direita do Pai, ele é um sumo sacerdote. Para existir um sumo sacerdote, precisam existir sacerdotes. Então, o levita dessa estação sou eu e você. Não é para você chamar um ou outro de levita, não, irmão. Porque você não é da tribo de Levi. Você pode chamar de sacerdote. Vamos embora, sacerdote, para a igreja hoje, bora. Vamos adorar, vamos. Vamos quebrar tudo, vamos. Vamos fazer o céu descer, vamos. Vamos destronar o diabo naquele lugar, vamos. Eles só cantam e tocam melhor do que a gente, só isso. E aí o papel deles é expressar da melhor forma aquilo que nós temos por dentro. Se eu cantar, vai ser taquara rachada. Aí a Aldaísa vem e canta, parece que eu estou fazendo parte daquilo. Parece que sou eu, por isso que eu acho que eu canto. Eu chego no chuveiro e canto. Amém, irmão?
Eles conduzem porque o dom deles é esse. Mas você tem que chegar aqui com a consciência de que você faz o ambiente ser alterado. Pressão no meu trabalho. Você está lá? Estou acabando já. Pressão no trabalho. Pressão, perseguição. O inimigo está furioso. Novidade. A minha pergunta não é se o diabo está lá. É você está lá? Porque se você está lá e tem pressão, você não está fazendo nada. O diabo está cumprindo o papel dele desde antes da fundação do mundo. Jesus está cumprindo o papel dele desde antes da fundação do mundo. E você está fazendo o quê? Quantas horas de oração essa semana, irmão? Quantas horas de devoção? Quantos nãos você disse para sua carne essa semana? Não vou. Não quero. Deus mandou parar. Quantos? Agora, para a carne é sim, 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 carne, sim, sim. Aí quando você chega aqui, você quer que o Espírito te tome. Não vai, irmão. Vai ficar com essa cara de que foi batizado no vinagre. Alô? Terceiro ponto. Para encerrar. Deus caminha com o seu povo. Ele não aponta o destino e fala, vai. Deus aponta o destino e fala, vamos. Êxodo 13, 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para alumiar, para que caminhassem dia e noite. Você não vai parar, independente da temperatura, independente da estação do ano, se está sol, se está frio, se está de dia, se está de noite. De dia simboliza favor, simboliza que está tudo dando certo, Deus está à frente. De noite simboliza escuridão, simboliza que você não vê um palmo na sua frente, que era impossível de você conseguir na força do seu braço. Quando você vê escuridão, você quer parar, porque você fica com medo de tropeçar, você fica com medo de dar com a cara na parede, você fica com medo de cair, você fica com medo de se machucar, mas Deus não te deu espírito de medo. Ele é a coluna de fogo, irmão, que ilumina o caminho diante dos seus olhos. Ele é o Deus que faz a noite virar dia. Está doendo, ainda é noite, mas pela fé é dia. As circunstâncias dizem que é noite, mas eu continuo caminhando. Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz, mas recebereis poder. O mesmo Deus que conduzia no deserto, que enviou seu Filho, também envia o seu Espírito. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, ou seja, tanto para o povo que estava aguardando a promessa, tanto para aqueles que tinham aliança nesta estação, como também a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmão, quando Deus falou isso, Ele já olhou lá no futuro e viu o Brasil. Talvez não fazia sentido dizer, porque não existia ainda, né? Mas Deus está no alto sublime trono, olhando para a humanidade entrar numa nova estação. Uma nova aliança está descortinada diante dos seus olhos. Eis que tudo se fez novo. Vai lá para o templo, vai orar, vai se resguardar, que vai descer sobre vocês o Espírito Santo. Quando acontecer isso, eu vou dar poder para vocês saírem da terra prometida, porque agora a terra prometida é toda a terra. Porque eu não estou mais prometendo leite e mel. Eu não estou mais prometendo peixe. Eu estou prometendo vida. Porque você vai resgatar um povo para viver numa realidade que não é mais essa. Para de olhar para a terra. Olha para a eternidade. Resgata quem der para resgatar.
Pega quem der para pegar, dá a mão para quem der para dar, e você vai viver na Jerusalém celestial. A diferença é que tem uns e outros que trouxeram o reino para agora. E eu já estou vivendo lá.